As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mas eu vou ficar só com a primeira parte do versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça. Glória, pode sentar quem for de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça. Bem, quem estava aqui no início do culto, a leitura nos fala da figueira, que Jesus largou uma palavra em cima dela. Triste, né? Glória a Deus. Mas as figueiras, vou falar aqui, as figueiras são muito faladas. Você vai olhar a figueira lá em Gênesis, quando Adão e Eva pegou, caiu na desobediência, eles fizeram para eles roupas de figueiras. Deus parece substituir, não é? E aí a gente vai vendo as figueiras sendo apresentadas na Bíblia. Mas o interessante, olha aqui, o interessante é que uma família que tinha uma figueira em sua casa era considerada muito feliz, pois ela se frutifica durante muitos séculos e exige poucos cuidados. Então era normal uma família plantar uma figueira na casa dele, e tudo naquela família tinha uma figueira plantada lá, era símbolo que aquela família era muito feliz. Por quê? A figueira, eu estou lendo aqui, a figueira ela produz a safra 2 vezes ao ano. Então aquela família tinha colheita de figos 2 vezes ao ano. E a sombra da figueira, a pessoa que plantava, o agricultor plantava também lá no meio da agricultura dele, lá no meio dos plantos, tem uma figueira. Por quê? Porque ela servia de sombra. Os agricultores gostavam de ficar debaixo da sombra da figueira, porque eles dizem, então, às vezes um homem sentado, a imagem de um homem sentado debaixo de uma figueira ilustrava bem o conceito de paz e felicidade. Então a gente vai ver as figueiras sendo mencionadas na Bíblia, como Jesus vai encontrar com Natanael e vai falar assim: eu te vi aonde? Debaixo da figueira. Então a figueira era bem mencionada, né? A mais conhecida foi a do Zaqueu, né? Diz assim, né? A mais conhecida figueira não do Zaqueu em si, mas né? Ela ficou conhecida por causa do Zaqueu, né? Algo que me chamou interessante também é que a figueira pode atingir de 10 a 20 metros de altura. Então, por que ela levou para a sombra? Porque por ela crescer, os seus galhos estendem para todos os lados e produz uma boa sombra no meio daquela região desértica lá, né? Então, a pessoa que consumia o figo era natural, era pasto, às vezes fazia vinho de figo. E era um alimento barato, não era caro não, em Israel. Não é? Sexta-feira a pastora pregou aqui sobre lentilha também, que é um alimento barato. Não é? Então, nessa noite eu vou mencionar para os irmãos aqui a nossa palavra, esse conhecimento dessa obra de biologia, você tem figueira? Biologia, não sei se é biologia, não, por aí. Glória a Deus, tem 3 figueiras no Evangelho, que elas nos deixam muitos, a gente aprende muito mais. E a primeira que eu vou mencionar aqui é uma figueira plantada no meio de uma vinha. Olha aí, em Lucas 13, do 6 ao 9. Agora, você imagina uma figueira plantada, uma terra, aquela terra era boa para quê? Para vinha, para uva. Mas aquele homem, eles tinham o costume de plantar uma figueira no meio da sua plantação por causa da sombra, ele resolveu plantar uma figueira ali. E ele esperou 3 anos e aquela figueira não dava fruto. 3 anos. Primeiro ano foi lá,
Mas só que às vezes, irmãos, tira para nós. Às vezes a gente é considerado uma figueira. As pessoas olham para a gente e falam que a gente não gera fruto, vê a folhagem, falam que a gente não dá fruto, a gente não é capaz de produzir nada, mas esquece. Vou voltar para Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto aonde? Na vide. Então vai ter tempo que a videira também não vai produzir. E às vezes a videira esquece que ela também uma hora vai dar fruto. E às vezes, agora eu não sei que veio no Chico Pensamento, foi Deus que te trouxe aqui nessa noite. Porque às vezes a gente nos considera como emotivos e esquece que quem encerra a madre e faz a estéreo é o Senhor. Aquele que produzia pode parar de produzir uma hora para outra. A gente é uma figueira plantada no meio de uma vinha. E às vezes a vinha olha para a gente, as videiras olham para mim, olham para você e nos consideram como que? Infrutífero, só tem folha, não dá nada, não produz nada, não vai valer nada, não tem nada aí. Aleluia. Mas esquece da sequência. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide. O Abacuque vai falar na sequência, eu vou esperar no Senhor. Agora você que é considerado uma figueira aos olhares de muito, a segredo é, todavia, eu vou continuar esperando no Senhor, porque o Senhor pode mudar a sua história de hoje para amanhã. Você tornar sua figueira frutífera. Glória seja o nome do Senhor, nosso Deus. Louvado seja. Então o dono da vinha vai esperar 3 anos. 3 anos demorado ter fruto, 3 anos demorado ter fruto, 3 anos. Quando chega no final, na última vez, não, virou para o vinhadeiro, o cara que tomava conta, falou, cara, corta, bota fogo, acaba com ela. Aí eu fiquei com o vinhadeiro, vai fazer, calma, calma, não vamos acabar com ela esse ano ainda não, vamos dar para ela mais uma chance, aleluia, vamos esperar mais um tempo, eu vou ocupar ela, vou trabalhar nela, e vou esperar, se ela der fruto, bem, se ela der fruto, a gente vai arrancar ela. O vinhadeiro sabe quem é? Espírito Santo. Às vezes Deus olha para nós, irmão, que arranca nós, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemido de inexprimível. Ele vai falar assim, não, Senhor, vamos dar mais um tempo, vamos dar mais uma oportunidade, vamos dar mais uma chance. Eu vou trabalhar na vida dela, eu vou trabalhar na vida dele, vamos dar mais uma chance, Senhor. Temos o Espírito Santo que intercede por nós. Essa figueira tinha alguém que intercedia por ela, tinha alguém que observava ela, tinha alguém que orava por ela, tinha alguém que falava com ela, tinha alguém que queria ver para ela, no meio das figueiras que produziu, e também olha e fala assim, não vai produzir nada, tem alguém observando e intercedendo por essa figueira. Glória a Deus, aleluia. Glória seja pelo nome do Senhor Deus. Então essa figueira tinha um intercessor. Tem alguém que intercede por você. É por isso que não foi cortado ainda. Não é? Tem alguém que intercede por nós. É por isso que ele está de pé ainda. Aleluia. É por isso que a gente, às vezes, com toda a fúria do inimigo contra a nossa vida, a gente balança para lá, balança para cá, mas não cai.
dê mais um tempo para ela, Senhor, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então tem alguém intercedendo por você diante de Deus. Aleluia. Então aqui nós temos uma figueira plantada junto de uma vinha. Mas por outro também nós vamos para Jericó. E em Jericó também tem uma figueira plantada na beira do caminho. Só que Jericó é conhecida como cidade das fragrâncias e cidade das palmeiras. Então no meio da cidade das palmeiras, onde tem árvores enormes, fortes, não é? As palmeiras estão lá plantadas. Deus resolveu deixar também uma figueira lá. E não é uma figueira inferior, não é uma figueira boa, não. É uma figueira brava. Estava plantada lá. Aleluia. Alguém plantou ela lá. A figueira brava era muito usada para encher, não mais nada. Mas no meio das árvores grandes, Deus coloca uma figueira. Você tem que saber, irmão. Você tem que. Tem hora que você tem que orar, falar com Deus, falar, Senhor, por que o Senhor me colocou neste lugar? Por que o Senhor me colocou nessa situação? Tem tanta palmeira grande aqui, tem muita videira aqui dando fruto, e eu estou aqui sozinho neste lugar. Tem que saber por que Deus te plantou aí. Aleluia. Não é? As figueiras é bonito, né? Tem lugar para ver palmeira aqui. Eu ia para a Guerra, era cheio, vocês estão ainda, era cheio de palmeiras. Vocês olham para debaixo do assim, de um lado do outro, da beira do rio. Lindo, bonito, né? Não é? As palmeiras são lindas. Mas só que tem que ter estratégia para subir na palmeira, não é? Não é qualquer um que sobe na palmeira, que sobe no coqueiro, não é qualquer um, tem que ter uma estratégia, tem que ter um jeito para subir, não é? Então a palmeira é toda cheia de si. Eu subi aqui em mim, aqui tem que ter jeito, não é qualquer um que consegue, não. Mas a figueira não, a figueira tem espinhos, os espinhos dela são grandes. Alguns falam que às vezes aquela figueira ali que estava ali em Jericó, os espinhos dela são grandes. Mas ela estava ali, sem dar fruto nenhum, era brava, não é? Ela estava ali. Glória a Jesus, aleluia. Mas no meio daquelas palmeiras havia uma figueira brava, cheia de espinhos. Uma figueira brava sem esperança de dar fruto. Dava até fruto, mas o fruto dela não era muito comestível, não. Alguns comiam, mas não era muito comestível. Era mais para servir para encher do que para outras coisas. Não é? Glória a Deus. Joel 2,22 diz assim: não tem mais animais no campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Então a figueira também vai produzir. Quando Deus chega a hora de você produzir, não adianta. Não há Satanás que impede você de dar uma produção para Deus no meio daquele caminho. 3 figueiras que a gente vai mencionar nessa noite, já estou na segunda já. Olha só, a única figueira que tinha um fruto para Jesus, com o nome de Zaqueu, era brava, era inferior, era aquela que ninguém nada vai levar. Ela ainda vai demonstrar um fruto para Jesus. Quando Jesus passa debaixo dela, olha para cima, então Zaqueu lá em cima, aleluia. Não tema, irmão, você vai produzir alguma coisa para o Senhor ainda. Quando chegar o dia, quando chegar a hora, alguém pode apontar o dedo para nós, para mim, para você, aleluia, falar que nós somos infrutíferos, que a gente não dá fruto, que a gente não produz nada, que nada sai daí. De repente chega um Zaqueu para receber Jesus na casa dele, por causa da figueira, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Essa figueira em Jericó, ela vai também representar o desejo de se conectar com Jesus, como quando Zaqueu subiu para ver o que vamos ver aqui, que onde era para ter somente folhas, tinha um Zaqueu, aleluia. Você, olha só, você não pode não ter dado nenhum fruto, mas você pode ser usado para conectar pessoas a Jesus. Você imagina que isso é só ser usado para conectar alguém a Jesus, não é? Às vezes você nem ganhou para Jesus.
Vai ter muita surpresa na hora da gente receber nosso galardão lá em cima. Que vai ter gente que vai chegar lá, você vai ter parte do galardão dele, se não menos você ter aberto a sua boca para pregar de Jesus para ele, para falar com ele de Jesus, mas a sua vida vai servir de ponto de jeito de conectar alguém a Cristo. Aleluia! Glória seja dada no nome do Senhor. Um dia, quando o Zaqueu, eu fico imaginando se Zaqueu fosse num culto, aleluia, depois do Pentecoste, eu não sei quanto tempo Zaqueu viveu depois, mas imagine alguém num culto, já imaginei, chegar lá, vamos dar oportunidade com o nosso irmão Zaqueu aqui, Zaqueu, Pai do Senhor, irmãos, quando vocês passarem por Jericó, quando vocês passarem por Jericó, tem uma figueira lá, e foi naquela figueira que eu vi Jesus a primeira vez na minha vida. Aleluia! Aleluia! É muito importante a gente dar um testemunho, é muito importante a gente viver uma vida diante de Deus, de modo que as pessoas olham para mim e olham para você, e amanhã depois você está no meio e vai ter que aquela pessoa ali, por causa da que eu estou aqui. Aleluia! Cadê a figueira estava lá? Eu cheguei aqui, aleluia, glória seja dada no nome do Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então nós temos uma figueira plantada no meio de uma videira, no meio de uma vinha. Temos uma figueira plantada na saída de Jericó. Nem era na chegada, era na saída. Está preparando para embora. Segundo alguns, já estava vindo umas 4 horas da tarde, uma sexta-feira. Jesus dava um lugar para hospedar naquela sexta-feira, porque era 5 horas da tarde, os judeus se recolhem. Já começa o sábado do judeu. Já era 4 horas da tarde, Jesus estava quase o dia inteiro no Jericó, estava um lugar para passar a noite. Aí Jesus olha para cima e fica assim: desce depressa, que me convém passar o fim de semana na sua casa. Glória a Deus, me convém. No meio não apareceu ninguém importante naquela cidade, não sei se mais importante. Talvez alguém que não pecava, né? Porque tinha muita gente cheia do engodo que eu não peco, eu não falo, eu não pensamento dele, não sabe que lá só Deus entra dentro do pensamento da pessoa, e às vezes a pessoa rota uma santidade que ele não vive, essa santidade. Eu não falo dele de uma coisa. Eu não faço isso, mas Deus sabe o que passa no coração dele, e a gente tem que ter muito cuidado para a nossa boca falar uma coisa e nosso coração está falando outra. Não é? Às vezes a boca está falando uma coisa que o coração não vive. Às vezes a boca fala que o pensamento não está revelando para ninguém. Glória a Jesus. Mas vamos lá. Agora quando nós vamos para Marcos. Tem Marcos e tem Mateus. Tem uma figueira na beira do caminho. Agora olha para essa figueira. Aquela figueira é uma figueira que prometia frutos, mas não produzia frutos. Não. Ela ficava entre Betânia e Jerusalém. Jesus estava vindo. Se eu te falar, Jesus estava vindo de Jericó. Jesus passou aquele. Não saiu de Jericó, se não me falou lá no domingo pela manhã, já chegou em Jerusalém, teve a recepção dele lá, o pessoal colocou palmeira no chão, o pessoal começou, teve a escola do jumentinho, teve, o pessoal pegou as vestes, forrou no jumentinho, para Jesus sentar, e Jesus entrou em Jerusalém, Jesus saiu de Jerusalém para passar a noite em Betânia. Você não porque outro dia aqui, irmãos? O que Betânia tinha que chamava a atenção de Jesus mais do que Jerusalém? O que será que Betânia tinha? Que Jesus preferia hospedar em Betânia do que ficar nos grandes hotéis de Jerusalém. E a nossa casa tem que ser temperativo que Jesus prefere passar o fim de semana lá, os dias lá, porque é no lugar mais famoso da cidade. Mas Jesus passa a noite. No outro dia Jesus está saindo. Eu não entendo porque Betânia, se não me fala, se não me enganar agora, eu acho que Marta, a aldeia de Marta, era muito, tinha fava, damas, essas coisas derivadas de fígado,
E Jesus sai de Betânia. Eu não sei a distância, mas diz que no meio do caminho ele teve fome. E aquela figueira estava no meio do caminho. Fala comigo que no meio do caminho. Ela não estava nem em casa, ela não estava no templo, ela estava no meio do caminho. Ela não queria responsabilidade com a casa de Betânia, ela não queria responsabilidade com Betânia, mas também não queria responsabilidade com Jerusalém. Ela sempre ficava no meio do caminho. Esta foi plantada junto do caminho, isolada, sozinha, e não tinha nenhuma concorrência com ela de outras árvores. Não havia ninguém para apontar o dedo e falar que ela não produzia. Estava sozinha na beira do caminho, só não tinha um intercessor. Essa figueira aqui, ela estava junto da figueira, não tinha ninguém para apontar o dedo para ela, para falar que ela não produzia. Essa figueira aqui não estava lá na cidade das palmeiras, para alguém de uma palmeira olhar para ela assim. Então, às vezes, tem palmeira, tem figueira que prefere ficar sozinha. Sabe por quê? Porque ela não aceita. Se ela estiver lá em Betânia, ela tem que prestar satisfação para Marta, para Maria e para Lázaro. Adoração e serviço. E quem está na mesa com Jesus? Marta servia, Maria adorava e Lázaro estava à mesa com Jesus. Lá ela não queria, porque ela tinha comunhão. Os 3 fatores da igreja: adoração, serviço e mesas da Santa Ceia. Aleluia! Ela não queria compromisso em Betânia, mas também ela não queria ficar no templo, em Jerusalém. Então ela fica no meio do caminho, ela fica dividida. Ela não quer ter ninguém com autoridade sobre a vida dela. Ela não aceita autoridade. Ela fica no meio do caminho. O problema de querer crescer sozinho é que quando precisar, não tem um intercessor para falar com Jesus. Dá mais um tempo para ele, dá mais um tempo para ela. Eu não tinha que cuidava da vinha, eu não tinha um intercessor ali para quando Jesus não se enganasse. Mas calma, Jesus, peraí, vou dar mais oportunidade para ela. O problema de querer crescer sozinho, o problema de querer ficar sozinho, o problema de não querer ficar debaixo de uma autoridade espiritual é que você não vai ter ninguém para interceder por você quando você precisar. Aleluia. Aleluia. O que tem de figueira aí fora do lugar, né? São aquelas pessoas que querem viver fora do corpo, acham que são capazes de dar fruto sozinho. Não preciso de pastor, eu que resolvo, eu que sei cuidar. Figueira, mas não fica nem em Betânia, não fica em Jerusalém, fica no meio do caminho. Eu preciso de repensar na sua caminhada cristã. Não adianta falar, eu vou na igreja, eu sou crente, eu faço parte, eu sou de Jesus. Jesus está no meu coração, mas você não tem compromisso com a palavra dele. Não adianta. Jesus está vindo. Jesus saiu da casa da comunhão e está indo para o templo fazer uma limpeza no templo. E quem vai dar de cara com Jesus no meio do caminho? A figueira. Deixa eu ver. Aqui ninguém me manda, aqui ninguém tem autoridade. Eu encaro Jesus e deixa ele, não deixa ele vir, porque aqui eu faço a coisa do meu nariz. Jesus está vindo. Ei, meu irmão, aleluia, está vindo. Jesus saiu da casa do espírito para procurar em uma figueira a beira da estrada. A pior coisa, você vai saber que todo mundo já passou disso, sobre isso. A pior coisa é quando você está esperando alguma coisa de alguém e não recebe aquilo que você estava esperando da pessoa. A pior coisa que tem. Você está contando com aquilo e a pessoa não fala. Você está com fome, Jesus estava com fome. O que queria? Um frutinho. Uma coisa para satisfazer ele. Ele queria alguma coisa.
Chegou, foi. E Jesus, que no princípio disse haja, lá no princípio tudo melhorou, haja plantas frutíferas, essa terra começou a brotar. Aquela figueira dela sobrou uma palavra do agir de Deus, do agir de Deus. Todas as plantas, desde lá no início, toda planta que nasce aí está sobre, quando Deus falou assim, haja, a palavra de Deus está agindo em toda a autoridade, em toda a eternidade. A terra não parou de produzir desde que Deus deu a primeira ordem. Ah, mas foi eu que plantei, né? Esse Deus. Olha, falando o seguinte, ó, eu plantei, a bola regou, você não está enganado aí, mas quem é que dá o crescimento?
que ser destruída, pastor. A primeira, você fica vindo na primeira. Aí que tá. A primeira tem que ser invadida, quebrada as portas, totalmente destruída. Agora vai vir manifestar a glória da segunda casa. É difícil, né? Você quer a glória da segunda casa, mas não quer o sofrimento da primeira casa. Você quer as bênçãos dobradas de Jó, mas não quer passar o que Jó passou. Você quer só a bênção, você quer a restituição, mas não quer perder, mas ser restituído. A figueira está cheia de folha, não produz nada. Mas tem um dia que Jesus vem e deixa de comer em Betânia para procurar fruto no meio da figueira. E de repente Jesus não acha. E de lembrar para nós que essa figueira não quis um intercessor, ela estava fora porque ela não queria um intercessor. Ela não queria ninguém por ela, sabe? Aquela figueira que encara pastor, encara ministro louvor, encara líder, respiração, quer encarar todo mundo. Sabe? Porque ela quer ficar sozinha, ela quer produzir sozinha, não precisa produzir sozinha. Ninguém produz nada sozinho. Ela fica na beira do teu caminho, te desafiando, te encarando. Mas Jesus está vindo no caminho. Esse tipo de figueira tem que cercar a nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. A figueira está sozinho. A gente depara com algumas figueiras na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Tem algumas figueiras que aparecem no nosso caminho, mas Jesus está vindo no nosso caminho nesta noite. Jesus está vindo de encontro nesta noite. E eu quero profetizar na tua vida que essa figueira vai secar. Tem gente aqui que eu ouvi na figueira que não produz nada. A figueira só fica no meu canal. Não produz nada. Só fala. Jesus vai secar essa figueira hoje. Porque devemos secar a figueira.
a necessidade de discernir e remover figueiras, obstáculos espirituais que impedem o sucesso ministerial. Aleluia. Tem figueira impedindo o nosso crescimento espiritual, o nosso tem que acabar na nossa vida. Porque devemos secar a figueira? A identificação e remoção de indivíduos ou forças que se opõem ao trabalho de Deus na igreja. Temos que identificar o que nos causa dano, problema, atrasando o nosso avanço. A figueira que resolveu ficar fora da cidade, que não quis estar dentro do corpo. Não adianta a gente tentar lutar. Mano, eu vou orando, quando eu vejo que a pessoa não está nem aí, não pode orar. Pode orar. Meu Deus, não está lá, acho que é Jeremias, Deus falou assim, não rogueis por este povo. Não, até Deus sabe, você está trabalhando em vão. Não, eu acho que produz nada, só tem folhagem. Para quê? Como eu falei na sexta, a pessoa não veio. Sexta-feira, antes da festividade, eu comecei a orar. Foi de umas pessoas que congregou com a gente. Não é que está em outra igreja, quem está no mundo. Né? Quem está na outra igreja, eu fico feliz lá, que Deus abençoe e prospere, quer ver no céu. Mas às vezes a pessoa está afastada do caminho. Então eu comecei a orar em casa, falando dessas pessoas. Aí quando foi segunda, terça-feira, uma delas entrou em contato comigo, que dia que tem culto na igreja? Glória a Deus, vai quarta, sexta, domingo. Se eu não for na quarta, foi comigo, não veio na quarta, domingo. Vou continuar orando, porque alguma coisa já começou a acontecer. Não, porque não veio, porque eu vou parar de orar. E de repente, sexta-feira, nós estamos olhando aqui, e de repente, oramos para outra pessoa, se viu, não também. Hoje a pessoa falou, velho, mas falou comigo assim, estou precisando ir, estou precisando conversar com você. Vai lá, estou à disposição para conversar, meu irmão. Aleluia! A gente tem que estar disponível para quem quer. Não é que eu falo sempre o próprio Cristo que quer falar. Quem quiser, vir, ok. Pois vem, pega a tua cruz e ó. Eu vou na frente, você me segue. Jesus falou, vem, eu vou morrer por ele. Quem quiser, vem. É uma escolha. Seguir Jesus ou não seguir Jesus. Não, mas tem gente que vai frequentar 20 anos, 30 anos na igreja, meu irmão, e não vai se converter, não vai mudar de vida, porque não quer seguir a palavra de Deus. Ele acha que uma oraçãozinha na igreja é só é que é igual na mão, o cara vai dentro de fora, vai passar a mão, vai fazer um jegue-jegue, tem que não, tem que mudar de vida, tem que mudar o coração, tem que mudar a mente, tem que decidir seguir a Jesus, andar nos caminhos de Jesus, aceitar Jesus, porque não é conselho, só está se fechando. Porque naquele dia, o hino que a gente cantava, a gente canta de vez em quando ainda, vai cumprir. Onde está aquele povo barulhento? Sabe a letra? Onde está? Vamos ficar de pé. Alguém com voz de lamento. Aquele povo foi-se embora para cima. Alguém com voz de lamento vai dizer. Quer dizer, é quem não for. Cadê o pastor Adílio? Cadê a palavra dele? Acabou, não está aqui mais, sumiu. Cadê? Não, eu queria vir no culto, a igreja não vai abrir de novo, não. Quem tinha a chave da igreja vai abrir. Você que algum tem a chave da igreja. Um Adão tem a chave da igreja. Assim, um Adão vai vir abrir a igreja. Eu acho que um Adão vai dar no céu também, vai vir abrir a igreja. Irmão, vai chegar para o culto, irmão, a igreja não vai
Jesus arrebatou a igreja. Não toma aqui mais não. Então, enquanto ainda dá tempo, a gente está aí. Jesus está voltando. Jesus está vindo. Jesus veio buscar a igreja. Oh, aleluia. É dia da gente parar para pensar. O cerco está fechando. As coisas só vai piorar, as coisas só vai piorar. Vai vir orar para Jesus nos guardar, nos proteger, livrar do mal, livrar do pecado, irmão. E às vezes tem que pedir para Jesus livrar até de alguns crentes, misericórdia. Oh, Pai. Fica essa palavra no seu coração hoje. Aleluia, glória a Deus. Começa a identificar as figueiras que ele está trazendo no seu caminho. Porque a figueira tem que secar, não vai chegar. Jesus, sabe o que Jesus secou? Eu vou falar o quê? Jesus secou isso aqui. Não tem Jesus secou a figueira, porque senão ia secar a turma toda que estava lá no tempo, bagunçando o tempo. Você sabe que aquela ali é uma jogada de comércio. No tempo que a jogada de comércio ali, não é a gente fazer a cantina na igreja, não. Aquilo ali é o cara pecava, aí ele não queria que a pessoa soubesse que tinha pecado, ele vinha. Ele vinha, chegava para essa sacerdote aqui, eu vim comprar mesmo, que ele tinha que trazer de casa, mas ele, eu vim trazer aqui, eu vou comprar aqui o boi, o bezerro, o cabrito, o ovelha, para sacrificar, porque o povo tinha pecado, quer dizer, virou um comércio. Por vezes o cara trazia de casa, o animal chegava cansado, mancando, machucou no meio do caminho, eles não aceitavam a oferta da ficar. Aquilo virou um negócio no tempo. Jesus chegou lá. Eu achei engraçado que a primeira coisa que ele fez, algumas coisas que Jesus fez, pediu só para a pomba. Segundo o Espírito Santo, tem lugar em que o Espírito Santo está preso, Jesus vai soltar, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos lá. Pai, eu te glorifico e exalto o teu nome, Senhor. Porque essa palavra, tenho certeza que ela ficou ali, em cada coração, em cada vida. Espírito Santo, eu creio que o Senhor trabalhando corações em vidas aqui nessa noite. Oh Pai, não existe lugar melhor do que estar na tua casa. Que a tua palavra nessa noite